Então tá Ouço. bom. Boa noite, Uhum. irmã, bem-vinda. Boa noite, irmão. Muito obrigada. Obrigado Sim. pela oportunidade, a Então, as comunidade. pessoas que vão entrando, bem-vindos, boa noite. Eu aprendi já como se fala, então, assim, as pessoas que vão entrando aqui embaixo tem um aviãozinho e vocês vão mandando para as outras pessoas também para irem recebendo a nossa live. Tem bastante gente já conectada, irmã. Eu acho que a gente pode começar, porque como é 1 hora contado, nós não podemos passar o tempo, tá bom? Então, Tá gente, bem. antes de começar, eu queria agradecer a Madre Salete, que é a madre do Carmelo da irmã Lourdes, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, e que deu essa permissão toda especial para nós no dia de hoje. E para nós é uma alegria tê-la conosco. Daqui a pouco a irmã vai se apresentar também. Aí, ó, tem bastante gente já mandando coraçãozinho, acredito que seja para a senhora, mas não tem problema. É, Irmã, eu queria pedir antes de começar para a senhora fazer uma oração. Pode ser? Pode sim. Então, em nome do Pai, do Amém. Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, nós nos colocamos na vossa presença. Enviai o vosso Espírito para que possamos cantar com alegria as vossas misericórdias. Que a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria esteja conosco nesse momento. Que todo o tempo nosso coração se volte para Deus, que esse momento seja de afervorarmos no amor ao Senhor. Sou o Ave Senhor Maria, convosco, cheia de graça, bendita o sois Senhor é entre as convosco, mulheres, e bendita bendito é sois o vós fruto do entre as vosso mulheres, ventre, e Jesus. bendito é o fruto do Santa vosso Maria, ventre, Mãe de Jesus. Jesus, rogai Santa por nós, Maria, Mãe de pecadores, Deus, rogai por agora nós, e na hora de nossa pecadores, morte. agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Por Mãe nós, Santíssima do Carmo, rogai por nós. rogai Nosso por glorioso nós, Pai São José, rogai por nós. rogai por Nossa Santa nós. Madre Teresa, rogai por nós. Rogai por Dom nós. Orione, Eu estava rogai esperando. por nós. Em nome do Amém. Pai, do Bom, Filho e do Espírito Santo. bem-vindo a todos. Amém. Está chegando bastante gente, muita gente também estrangeira, irmã. O povo aí da Argentina, do Paraguai. Alguns Ah, já é? escreveram assim: Eu não entendo muito, pero bueno, envío un saludo a todas las personas de Paraguay y de Argentina que están acá conmigo. Los extraño mucho. Irmã, que a senhora seja muito bem-vinda. Que desde já Deus abençoe muito São Basílio Magno, rogai por Obrigada. nós aí, ó, da minha faculdade. É, e vamos começar assim, a senhora se apresenta um pouco para nós e já de embalo, conta um pouco da sua história vocacional, já para começar bem. Bom, eu sou a irmã Lourdes Maria de Jesus. Sou do Carmelo de Pelotas, Carmelo Coração Eucarístico de Jesus, do Rio Grande do Sul, Brasil. Eu sou professa simples, né? Estou nessa caminhada de formação. Com a graça de Deus, dentro de 2 anos, poderei professar os votos solenes, então recebe o véu Eu preto, vou. né? E é para sempre. A minha caminhada vocacional, para mim, ela começa aos 14 anos, que foi quando eu fui me sentindo chamada a voltar para a igreja, né? Eu tinha uma católico morno, né? Não vivia a fé integralmente, mas tive a graça de nascer em berço católico, fiz primeira comunhão, mas infelizmente não tive uma catequese que realmente prendeu o meu coração a Cristo, né? Então não entendia muito bem. Mas aos 14 anos, com todos aqueles conflitos, né, dessa idade, eu comecei a sentir um desejo de algo mais, porque eu duvidava, inclusive, do ser de Deus, né, a gente costuma dizer, duvidar da existência, né? Eu ia para a igreja quando sentia vontade, quando estava disposta, Uhum. era a religião segundo o meu modo, né? Isso era muito triste, me fazia infeliz, né, não ter essa prática assim fiel, mas nada consciente, né? Então, aos 14 anos, eu comecei a sentir esse desejo. E aí começa uma caminhada de volta, e essa volta, ela vai sendo cada vez mais profunda, né?
E aí começo então a voltar para a vida da igreja, né? Frequentar os sacramentos, graças a Deus. Tenho ali tantas, Deus abraça tão forte, né? Quando a gente volta. Então fui crescendo nessa fé, estudando mais, conhecendo mais a Santa Igreja. Realmente decidi ser católica e depois disso foi só bênção, né? Aí começa uma série de bênçãos uma atrás da outra, até eu começar a perceber que eu queria realmente entregar toda a vida a Deus, né? E começa então a aparecer na minha vida essa, digamos assim, o conceito de vocação, né? Esse Sim. convite. Aproveitando, eu estava dando uma olhada nas perguntas, irmã, que depois tem bastante pergunta para a senhora. Eu acho que já embalando com essa parte da sua história vocacional, a senhora pode responder a primeira pergunta da Gabriela Michels, que ela perguntou assim: como tentar compreender o chamado de Deus? E daí a senhora poderia responder também como a senhora compreendeu esse chamado. Bom, eu compreendi através de uma constante, uma busca mais, cada vez mais profunda de conversão, né? Uma constante volta para Deus que está em nós, né? E na vivência, na assiduidade aos sacramentos, nessa busca sincera, né, dessa relação com Deus, na posição do publicano, né? Então, ir reconhecendo as dificuldades, e reconhecendo os meus erros, as minhas misérias e entrando uma vida de profunda oração. Porque a oração ela vai conduzir a isso, a um crescimento do autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento nos permite conhecer bem esse outro que é Deus, né? Então, a minha caminhada ela foi através dessa busca da oração, para mim auxiliou muito. Na época eu não conhecia o Carmelo, eu tive contato com livros de espiritualidade beneditina e me auxiliou muito a vida dos monges, estudar sobre isso, entender essa vida de oração constante, profunda. É, e claro que hoje entendo de um modo muito diferente, mais aprofundado, e é assim, né? O tempo ele vai nos ajudando a compreender cada vez mais perfeitamente, mas na época isso já me salvou de muita coisa, digamos, porque então eu comecei a ter esse contato, essa amizade com Deus hoje começou assim, né? Numa busca da oração, uma busca depois de também uma orientação. No meu caso, a orientação ela veio um pouco depois, né, na verdade, seguindo conselhos de religiosos que conhecia, de amigos que me aconselhavam a ter um orientador espiritual. Então, eu fui em busca de algum sacerdote que pudesse me auxiliar, né, sob o qual eu poderia viver assim uma obediência, né, embora não fosse um voto, mas que tivesse já esse ouvido aberto para Deus que fala através dos seus ministros, né? E então acho que essa questão de ter uma orientação, né, e mesmo ter o contato também com aquilo que a gente vai sentindo desejo, né? Então, tendo a oportunidade, visitar um convento, visitar um mosteiro, né, ter esse contato, ter essa busca e a oração. Não tem outro meio para saber se não a oração. Precisa, né, consultar. Como é que eu vou saber da sua vida o que que você acha, o que que você pensa, se eu não te perguntar, se eu não e não só perguntar, né? Mas realmente abrir o ouvido, né? Senão não resolve. Sim. E continuando essa história vocacional também, né? Como foi esse contato com o Carmelo de Pelotas também? Como aconteceu tudo isso? E quando foi, não sei se posso dizer assim, a verdadeira decisão e vou deixar tudo e vou seguir isso, né? Pois é, eu fiquei um pouco assustada quando eu fui descobrindo a vocação, né? Porque era tudo assim muito diferente daquilo que, como eu fui criada no mundo mesmo, culturalmente, né? E eu não tinha muitas irmãs, muitas religiosas próximas de mim. Desde a infância eu não tive muito contato, assim. A minha mãe, ela teve um tempo numa congregação e eu acho que a proximidade que eu tive foi com isso, assim, ela contar histórias de lá, né? Nesse sentido, diretamente com a vida consagrada, né? E uma oportunidade ou outra de ver uma irmã, mas nunca me lembro de ter conversado, enfim. Então foi um pouco assim uma surpresa, né, quando eu fui percebendo
o chamado para a vida religiosa, mas isso era crescente, era, como eu disse, foi um processo de conversão que ele sempre continuava, não cessava, e nesse sentido de querer viver o evangelho cada vez mais profundamente, cada vez mais perfeitamente, era como uma corda que ia puxando, 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 nunca chegava, né, o que tinha que chegar. E esse desejo contínuo, né, essa busca contínua, foi o que foi me levando a pesquisar, a entrar mais em contato, na medida do possível, com essa realidade da vida religiosa. Então, amigos que apareceram no meu caminho, né, claro, graças de Deus na minha vida, que foram apontando possibilidades, novos caminhos, foram me apresentando a vida religiosa. E aí eu fui descobrindo isso até que veio assim uma angústia muito forte de onde que eu tinha isso, não é? Deus tem um modo de trabalhar com cada um, acho que o vocacional ele é muito pessoal, né? Mas eu sentia que haveria uma Deus mostraria um lugar, né? E eu gostaria, eu pedia isso a ele também e sentia esse desejo, né, no coração de que ele mostrasse bem claramente, se fosse possível, e abrisse os meus olhos, né? E a minha oração era muito baseada nisso, que eu queria fazer a vontade dele. E foi então que eu fui viajar para minha cidade natal, nas férias, eu ia para lá e fui. Eu fui me confessar e no final da confissão eu conversei com o padre e expus a situação, a minha angústia, que eu queria ser freira, me sentia chamada, mas não sabia para onde ir, o que fazer. E aí ele me orientou de procurar o Carmelo Teresiano, ele só disse isso. E aquilo ficou, eu guardei e falei, vou pesquisar logo que for possível. E aí, assim que eu tive a oportunidade de entrar na internet, eu pesquisei e descobri um pouco mais, mas nada demais, assim, achei legal, achei interessante. Mas sempre aquele pé atrás, né? Será que é isso mesmo? Será que, né? Que estranho, né? Não sei. Sim. Descobri mais Santa Teresa, na verdade, né? Então foi aonde depois, assim que eu pude, eu comprei o Caminho de Perfeição, né? Que é um livro que ela escreve para as monjas e é um patrimônio da igreja, claro, de perfeição. Então, e ali o modo como ela colocava, o modo como ela falava, escrevia e a descrição que ela fazia da vida da Carmelita descalça me encantaram muito. Aí foi ali que eu fui me identificando, né, no caminho de perfeição. Embora eu já tivesse lido História de uma Alma antes, né, nesse processo de conversão, mas não entendi nada, nada, nada. Só entendi que ela amava Olha Jesus só. Cristo e que eu queria amar também. Não entendi quando ela falava sobre vida religiosa, Carmela, as irmãs, e não entendia, não conseguia desenhar aquela realidade que eu nunca tinha visto, né? Então ficou um pouquinho abstrato, assim. E aí depois. Mas eu acho que Santa Terezinha começou um processo sério ali comigo, que eu não estava sabendo. Mas depois na Santa Madre eu realmente comecei a entender as coisas, identificar. Fui em busca de visitar um convento, um Carmelo, né? Mas eu era sempre assim, eu procurava na internet, né? Se tinha na minha cidade, não encontrava. E aí eu resolvi ir para uma cidade vizinha visitar nas férias, nas próximas férias. Eu estava no colégio ainda. Só que antes disso, de novo, pesquisando, né, numa das pesquisas apareceu lá que tinha Carmel na minha cidade. Aí eu fiquei super feliz, marquei uma visita, fui, e ali foi um encontro, assim, foi um encontro Uhum. mesmo. É isso, né? É aquilo que ficou no coração, assim, é isso. Só que sempre, eu falo assim, mas porque foi realmente um sentimento muito forte, só que, claro, sempre ficava aquela dúvida: será que é isso mesmo? Será mesmo que é isso? Então, essa dúvida ela permeia até a gente realmente ter alguma certeza, ou enfim, entrar mesmo para, né, pular na piscina, como uma vez uma irmã me disse, né? Se você não pular na piscina, não vai saber a temperatura para você, né? Como é que tá, né? Enfim. E aí eu conheci então o Carmelo lá na cidade, visitei algumas vezes, mas não comecei um vocacional porque eu não Uhum. parecia que seria o meu lugar, não sei explicar. Mas por alguma razão Deus quis agir assim, né? E depois eu continuei vivendo a vida, né? E resolvi fazer as provas normais que um estudante faz, né? Terceiro ano. Aí fiz e tirei uma nota no Enem razoável, que eu não esperava. Mas aí eu falei, bom, eu vou tentar ou para Fortaleza para conhecer o Instituto Hesed,
Eu nem ia, assim, eu ia tentar por causa do instituto, eu não ia tentar porque eu queria aquele Sim, curso, realmente não queria, ia dar super errado, graças a Deus que não foi assim. Mas a conselho também da minha irmã, eu tentei entrar aqui em Pelotas, sim. né, na Universidade Federal. E aí eu esperei, deixei lá, não tinha assim uma ansiedade, né, não queria largar tudo lá, né, queria, pensava mesmo em pedir para entrar naquele Carmelo, né, a menos que Deus falasse antes, claramente. E foi o que aconteceu, porque eu consegui uma vaga na universidade, então fiquei naquela, será que eu vou, será que eu não vou, será que Deus quer, será que é um golpe, eu vou me perder naquela federal? Então foi que, pela paz que eu tinha no coração enfim, toda a situação que estava vivendo, eu percebi que talvez Deus ia falar por ali. E resolvi garantir a matrícula, né? Vim, fiz a matrícula, consegui a ajuda de uma moça muito querida, a Lígia. Ela ajudava muitos calouros, me ajudou muito também. E consegui casa, e Deus foi abrindo as portas, assim. Muito, né? Muito, assim, muito bonito, muito maravilhoso o modo como ele agiu e tudo. E depois voltei para casa, e nesse meio tempo, lembrando que eu havia pesquisado Aham. se tinha Carmelo aqui, não encontrei nada de novo. Não achei nada na internet. E aí eu voltei para casa, né? Já tinha feito a matrícula. Antes de estudar, estava me arrumando para vir, para morar, quando na página das Flores do Carmelo tinha lá a entrada de uma moça aqui. E aí eu pensei, ué, duas Pelotas no mundo, no Brasil? E aí foi onde eu fui pesquisar se tinha duas cidades com o mesmo nome, né? E não tinha. Descobri aí, eu entrei em contato com as irmãs, consegui o Facebook delas, né? O nosso. E, e aí foi onde eu marquei a primeira visita. Quando eu vim estudar, eu vim visitar logo na primeira ou segunda semana. Aí foi o Espírito Santo realmente confirmando no meu coração, né, que era aqui, né, que era essa comunidade que eu queria e que ele Sim. queria também, que ele propunha. E aí depois marquei a entrada, tem sempre o suspense, né, tudo tem o seu suspense. Então a faculdade não sei se ia conseguir trancar, eu não queria largar porque, né, por prudência, mas enfim, foi onde fui chamada, fui O, pescada. sim. E aí foi assim. É, Depois eu entrei, antes graças de a comentar um Deus. pouco da minha Estou história aqui. vocacional, lembrando ao povo que está nos assistindo, bastante gente, graças a Deus, que o tema, né, da nossa live, que foi inclusive, se eu não me engano, foi inspirado pela Madre, não foi? Em oração? Que é dois religiosos e dois jovens e suas experiências religiosas, né? E o interessante é isso, né? Que temos a vida ativa e a vida contemplativa. Até antes, eu queria mandar um abraço para todos que estão nos assistindo e também para todos os religiosos. Tem muitos religiosos aqui. Eu vi que entrou o Frei Bruno, Frei Felipe, a irmã Sávia, bastante gente. E também de um grupo que nós temos, irmã Fratelli Tutti, que é um grupo de religiosos amigos. Religiosos amigos. Mais de 80 estamos lá e também estão aí. Justamente isso que eu queria perguntar, antes de contar um pouquinho da minha história vocacional, já introduzindo o tema da live, né? Que é dois jovens e as suas experiências de vida religiosa. E daí a senhora falar disso, desse encontro, da sua vocação na vida contemplativa. Como que se deu isso, né? Como que a senhora sentiu que era a vida contemplativa? E daí depois eu digo a minha da vida ativa. Veja, o primeiro contato que nós temos sempre, ou na grande maioria das vezes, é com a vida ativa, né? Como dizem. E foi comigo, foi assim. Eu via, então falava em ser freira, o que apareciam eram na minha mente, em pesquisas e onde fosse, com quem falasse, as irmãs que a gente chama de irmãs de vida ativa. Então, a vida contemplativa foi um susto ainda maior, né? Eu tinha falado que foi um susto ter o chamado para a vida religiosa, para a vida monástica foi um susto ainda maior, porque eu pensava, mas como assim? Eu que, né, sempre muito comunicativa na escola, sempre brincando assim, e que gostava de passear, não encaixa, mas Deus não é. E aí eu fiquei realmente, foi
uma grande angústia desse sentido também, de a coisa não encaixar, né? Não entender bem os porquês, os praquês, né? Não entendi direito. Mas as coisas foram se confirmando também muito interiormente através da oração e não tem como negar, eu me identificava. Havia algo, quando, como eu disse, quando eu entrei no Carmelo, na minha cidade, conhecendo pela primeira vez, entrei para explicar, entrei no sentido de conhecer ali a parte de dentro, porque havia um muro que dividia com a cidade, né? Então eu entrei na parte de dentro do mosteiro, mas Sim, não lá dentro da clausura, né? Na área permitida para os visitantes, né? E ali, então, realmente foi uma percepção muito grande de uma essência. Foi me encontrar com algo de mim que está escondido, né? E não tem como explicar, né? São coisas assim que se passam no interior da gente, mas que também houve um processo ali de ir pensando sobre aquilo, ir conhecendo mais e cada vez mais uma identificação, né, que foi acontecendo com este modo de vida, embora houvesse também esse outro lado de não entender bem, né, como é que eu ia conseguir viver aquilo, já que eu estava tão acostumada com um outro estilo de vida, né, mais ativo, mais, enfim, sempre uma educação, posso dizer assim, meio para fora, né? Então, como é que eu ia viver uma vida que ia estar mais encerrada, né, mais voltada para o interior, embora, claro, existe sim, a atividade na vida contemplativa, isso existe, sim, mas, claro, também não tinha essa dimensão ainda. Então, foi um processo de oração, de percepção nesse contato com Deus e na vivência, no cotidiano, né? Não caiu na minha frente pronto, era no dia a dia ir percebendo o que ficava de tudo aquilo que eu tinha visto, que eu tinha vivido. Teve um dia que eu me encontrei, foi surpreendente, assim, foram muitas congregações que apareceram na minha frente, né, através de religiosos. Então, eu tinha visitado o Mosteiro de São Bento, tinha visitado o Carmelo, aliás, visitei o Carmelo, depois passei no Mosteiro de São Bento, né, acho que passei lá na frente e entrei. E nesse meio tempo, várias irmãs, várias religiosas eu encontrei no caminho, e aquilo mexeu muito comigo. E eu fiquei assim, e conversei com algumas, vocacionado, tem isso, né? já pega. Viu um, vai atrás, porque é muito bom, é muito bom. E aí eu fui falar com elas, né? Contei um pouco da caminhada, do que eu estava passando. Foi nesse dia que a irmã disse para mim, pula na piscina, né? Que você vai descobrir a temperatura. Mas eu também não sabia em que piscina que eu ia pular, essa era a questão, né? Mas, enfim, eu percebia nesse dia a dia, assim, então, a brisa suave, né? Era no dia a dia que Nosso Senhor ia falando, no final do dia ficava aquela pergunta, mas o que o Senhor quis dizer com isso aqui? E aí vinha aquilo assim, o que ficou? O que permaneceu? Né? Houve tantas congregações, houve Sim, tantos contatos, mas o que permaneceu? E aí a primeira coisa que vinha, mas eu negava, né? Eu era meio cética. Eu negava. Era o Carmelo, né? Vinha a imagem de Santa Madre, vinha o Caminho de Perfeição, que eu estava, assim, apaixonada por aquele livro. Mas eu ainda ficava assim, né? Será? Será que ele sim, sempre essa dúvida, né? Mas foi assim, foi um processo de ir percebendo nesse dia a dia mesmo e sim. confirmando no pouco ali, né? O que tinha eu ia anotando no diário Oi, do irmã, só coração. para o povo saber também, né? A senhora tem quantos anos? 22. É Eu uma tenho 22 jovenzinha. anos. Eu falo isso, mas eu tenho 21, né? Mas enfim. É... Eu tô esperando os comentários agora, Daqui a não pouco, daqui a parece. pouco. É que demora a Todo chegar lá o mundo, né? áudio, mas... Isso. Tem o delay no final Então, aqui. muito obrigado pela sua partilha, né? Vou contar um pouquinho da minha vida. Só antes, deixa eu perguntar para a senhora, Isso, tô esperando. que hora que é agora? Que eu tô sem relógio? Misericórdia, tá bom. 8h28. Escuta, Só que eu acho que ele tem um tá bom. atrasinho, esse relógio. Acho que tem um atraso de 2 minutos. Então, 8h28. Então, a Eu minha história acho. vocacional, irmã, eu não posso contar sem falar do Carmelo. Isso é muito especial para mim e eu fico bem emocionado. E sem falar da Madre Salete, a sua madre, Ah, que a lindo. minha mãe espiritual. É,
desde criança, eu sempre quis ser sacerdote. Eu lembro que... Eu não conto isso para muitas pessoas, mas eu vou partilhar aqui hoje. Eu lembro que quando eu entrava na missa, eu via... O padre chegava na hora da celebração, eu via que saía raios brilhantes da casulla do padre. Só que eu não falava isso para ninguém, porque eu achava que todo mundo via isso. E um dia eu fui comentar. E daí a pessoa falou, mas não acontece isso exatamente. E daí eu fui começar a entender os desígnios de Deus. A minha família mora perto do Carmelo de Florianópolis, de São José, região de Florianópolis. E então, desde criança, eu ia lá. Eu lembro que os meus amigos me falavam que eu era louco. Imagina, 7 horas da manhã a missa, eu estava lá todo dia, 7 horas da manhã. E então a minha espiritualidade começou no Carmelo, com as irmãs. Eu lembro que o meu primeiro presente das irmãs, quando eu fiz 9 anos de idade, foi um breviário. Eu rezava todas as horas. Eu lembro de muitas coisas assim. Então elas foram me levando. Não que elas foram me levando, mas eu fui sendo conduzido para essa vida contemplativa. Para essa... Eu lembro até hoje que um dia a madre falou para mim assim, ela pegou na minha mão e falou, Pablo, você tem que escutar a voz do silêncio. Aí eu falei, gente, essa irmã tá louca, né? Como que eu vou escutar a voz do silêncio? Não fecha. Ah, mas hoje eu compreendo, eu escuto a voz do silêncio. E foi passando isso. E daí eu fui querendo decidir, né? Eu fiz uma pequena experiência na arquidiocese, realmente não era aquilo para mim, porque eu tinha essa necessidade da vida religiosa da comunidade, que, como a senhora mesmo falou, né? A gente não sabe explicar bem. É, então, comecei a procurar congregações e ordens. Para onde eu fui primeiro, irmã? Para a vida contemplativa, porque eu cresci ali praticamente. Então, eu lembro que olha que louco. Louco, não. Eu procurei os carmeli, desculpa, os cartuchos, os beneditinos, os trapistas, assim, super rígido, assim, super. Sério? E assim, e ninguém me aceitava, porque nisso eu tinha 12, 13 anos de idade, né? Imagina. E daí um dia eu fui falar com o meu pároco, que o Carmelo está dentro do raio paroquial, que é da nossa congregação, e o pároco falou assim, mas que história é essa? Você conhece várias congregações e não conhece a congregação da sua paróquia. E daí eu falei, é verdade, né? E daí eu conheci. Quando eu conheci, foi amor à primeira vista, eu não sei explicar. Eu vejo que realmente Deus se revela nas pequenas coisas, e essas pequenas coisas foi revelada de uma forma abundantemente para mim. E foi ali. E foi tudo muito rápido. Eu conheci em novembro, dezembro, e dia 9 de fevereiro de 2014 eu entrei no aspirantado com 14 anos de idade. Fiz meu aspirantado, fiz meu postulantado, 14, Isso. 15, 16. Em 2017 eu fui para o noviciado. E daí você conhece mais a congregação. E daí, irmã, eu conheci... Eu sou... Tem gente perguntando, me desculpa. Eu acho que eu não me apresentei. Gente, eu sou o clérigo... Eu sou o clérigo Eu também Pablo, eu acho. sou da congregação Pequena Obra da Divina Providência, os Orionitas, fundada por São Luís Orione, e eu tenho 21 anos, perdão, de coração. Muito obrigado, Vinícius da Silva. E daí, quando eu cheguei no noviciado, irmão, eu conheci os ramos da congregação e eu descobri que nossa congregação tem o ramo contemplativo, que é os eremitas da Divina Providência. Inclusive, um eremita da Divina Providência, da nossa congregação, está aqui em Curitiba e emprestou o quarto dele para me fazer essa live. Muito obrigado, Frei Cruz, que emprestou esse cantinho. E daí, quando eu conheci, irmã, veio toda aquela dúvida, né? Mas será que é isso? Será que é isso? O que está acontecendo? E daí eu fiz o pedido para conhecer o eremitério que nós temos em Valência, no Rio de Janeiro. E daí eu lembro que o padre mestre é também conselheiro da província, né? Aí ele chegou e falou assim, Pablo, o conselho falou que não, que você é vida ativa, é jovens e missão. Falou desse jeito. Aí eu, tá bom. No começo eu fiquei muito triste. Eu falava, eu fui renegado, e que não sei o que, né? Mas você vai entendendo os desígnios de Deus. E você vai entendendo as pequenas coisas, né? Eu lembro de Santa Teresinha, que é uma frase que eu carrego desde o meu aspirantado, que ela dizia que posso, apesar da minha pequenez, aspirar a santidade. Então eu tinha muito isso na cabeça, né? E eu segui. Hoje em dia eu posso dizer assim que eu compreendo que realmente os conselheiros estavam certos, né? Nós aprendemos nos conventos, irmã, e nos seminários, né? Que os superiores são a voz de Deus, né? A voz superior é a voz de Deus. E realmente eu acredito nisso, né? Porque realmente era a voz de Deus.
eu fui entendendo e compreendendo essa dinâmica conforme foram me dando tarefas, responsabilidades. Eu não posso deixar de citar que ano passado eu estava na missão na Argentina e lá isso me soou muito, porque Dom Orione tem uma frase e ele fala que para todo o filho da divina providência, o mundo é a sua pátria. E essa frase para mim fez muito sentido, né? Para todo filho da divina providência, o mundo é a sua pátria. E essa frase fez muito sentido para mim. É... Então, a minha vocação se dá nisso. Eu falo brincando que eu tenho meus momentos de carro. Eu falo sempre isso, que eu sou orionita, mas meu coração é marrom. Porque eu tenho aquele fundo de Carmelo, né? Eu lembro que em todo lugar que eu vou, é Orionita descalço. Orionita Inclusive, eu não vou descalça. mostrar, mas meu sapato é marrom, mas enfim. É, é, e eu sempre procuro um Carmelo, porque eu lembro que no Carmelo de São José, no coro das irmãs, tem uma frase, e eu acredito fielmente nessa frase, que diz assim: Casa de Deus, porta do céu. Então, todo lugar que eu vou, eu quero encontrar o Carmelo, porque lá é a casa de Deus, lá é a porta do céu. O Nicolás falou que essa é a melhor parte, né? Falar da Argentina. E eu lembro quando eu cheguei na Argentina, eu nem falava bem espanhol e eu já queria encontrar o Carmelo. Graças a Deus era perto do terminal da Constituição. Mas assim, graças a Deus eu sempre estive Que rodeado, né? bênção. E a minha vocação se fez nisso. Eu professei os votos dia 12 de janeiro de 2018. Tenho 2 anos e 9 meses de votos, sou novinho de votos de idade e tal. E hoje em dia, se eu fosse destacar uma frase de São Luís Orione que me marca muito, ele sempre fala que para o Senhor, não, quero amar-te e servir-te, Senhor, com caridade e santa alegria. E quando nós compreendemos essa necessidade de amar e servir ao Senhor com caridade, com santa alegria, nós entendemos tudo. Nós entendemos a nossa vocação e a nossa doação, né? E é por isso que eu entendo hoje em dia, né, essa questão da vida ativa, como é necessário. E um pouquinho da contemplativa. O Vinícius perguntou quais são os votos, né? Eu acho que eu posso responder pela senhora também. Todos os religiosos têm os 3 votos bases, digamos assim, que é castidade, pobreza e obediência. Algumas ordens e congregações têm mais de 3 votos. Por exemplo, nossa congregação, quando nós professamos os perpétuos, nós professamos o 4º voto de especial fidelidade ao Papa, né? Então tem esses casos também. Mas são esses. E, irmã, Bem, essa é a minha história vocacional. Um pouquinho, né? Um pouquinho. sempre Se tem Deus muito quiser, mais um dia eu vou detalhes contar tudo para a enriquecedores, senhora. né? Irmã, eu Amém. vou perguntar mais uma vez agora para a gente começar outro bloco, o horário, e daí a gente vai começar outra coisa aqui. Tá ótimo. Irmã, então a gente vai 8h37. responder umas perguntas, tá bom? Cortou, a senhora voltou. Tá escutando? Tá, a senhora vai. Agora vamos responder umas Tô ouvindo, perguntas. sim. Uhum. Muita gente viu pergunta, tô com muitas folhas aqui. Então, desde até vou fazer uma propaganda. Então, assim, quem não me segue, me siga, Pablo PODP. Quem não segue as irmãs, @Carmelo de Pelotas, porque provavelmente nós não vamos conseguir responder. Provavelmente não, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas. Então, depois vocês podem entrar em contato com a irmã, também comigo, para a gente se comunicar. Fechou? Irmã, a senhora tá ouvindo, né? Ah, sim, agora apareceu. Tá certo. Eu acho que o Tô ouvindo, sim. primeiro é bem Uhum. interessante. Como lidar com a saudade da família? O Gustavo nos perguntou. Estar com Cristo, né? Estar com Ele é estar com quem nós amamos, né? Então, a oração ela vai suprimindo, ela vai suprindo todas essas necessidades humanas que vão aparecendo na caminhada. E a graça de Deus vai auxiliando, vai sendo base até que ela tome conta, né? E a gente só se preocupe realmente com justiça, né? Com relação àqueles que nós amamos. Digo, preocupação com a salvação, com que eles estejam bem, claro, porque isso vem de Deus, né? Mas não o coração voltado totalmente para isso.
né? Então é aquela confiança, quando a gente se recorda, a gente entrega a Deus de novo, confia, pede aquilo que crê ser necessário e envia, né, um anjo para estar junto com eles. Mas é aquela coisa, né? Eu me lembro que eu ouvi, eu não me lembro de onde, não sei de onde veio, mas não sei se é algum santo que falou, mas era essa questão de que quando a gente vai corresponder ao chamado, Jesus se coloca no nosso lugar em casa, né? Ele realmente supre o coração dos pais, embora, claro, vai haver uma saudade natural, né? Um desejo de estar junto, que nem sempre poderá ser satisfeito, mas é isso, a oração e o estar com Deus vai nos Sim. aproximando, né? Eu Na até Eucaristia a gente se emendo a encontra. pergunta à irmã Ana Rutes, eu acho que é assim que se fala. Ela fez uma pergunta, ela é de vida ativa, então ela fez para a senhora. Falando sobre a família também, né? Ela pergunta assim: com que frequência as irmãs contemplativas visitam as famílias? Irmã, aproveitando essa pergunta, até por conta do tempo, né? Não só essa pergunta, muita gente perguntou assim: vocês saem? Para que saem? Coisas assim. Se a senhora puder dizer um pouquinho. Nós só saímos por necessidade, né? Então, existe a realidade da clausura. É só realmente médico para votar, enquanto ainda precisa sair para votar e ir até a urna, né? Se bem que eu acho que daqui a um tempo isso evolui também, quem sabe, né? Mas a gente sai nesses casos de realmente, Sim, que são realmente necessários, né? No caso, a gente não tem férias, né? A não ser a irmã externa, que tem um estatuto diferente, uma vocação específica. O estatuto sendo diferente, ela tem alguns dias de férias, mas as monjas carmelitas descalças não. Então, realmente, só por necessidades, né? Se existe alguma necessidade de estarmos assistindo, de irmos assistir um parente que precisa da nossa presença e pede pai, mãe, né? Então, nesse caso, eu digo, está doente, está à beira da morte, então pode haver essa licença, né? sim, Mas isso são exceções já. No normal, nós só sim. saímos para médico É, e votação mesmo, né? Mas a outra pergunta eu não me sim, a lembrei. senhora A primeira, respondeu, eu era não sei, dessa, acho que eu era não de sair respondi. para quê e a questão da família. Obrigado. Ah, sim, nós não visitamos. Aliás, A família aproveitando, visita a tem gente, outra se pergunta que eu pode. vi aqui. Perguntaram de quanto em quanto tempo, por exemplo, tem alguma regra? E De isso, quanto em quanto tempo a família visita, é isso? Então, quando é na mesma cidade, é uma vez por mês, né? Os parentes podem vir, ou cada parente, amigo, enfim, uma vez ao mês. Quando é de outra cidade, de outro estado, que não consegue vir mais vezes no ano, então pode ficar um tempo a mais, alguns dias, né? Na portaria do mosteiro e poder fazer essa visita com mais calma, né? E aí, nesse caso, fica uns dias e depois, no próximo ano, ou dali sim, 4 meses, enfim, tem essa sim. possibilidade, né? Por ser É, distante. irmã, aí, eu vou fazer uma pergunta agora mais de um âmbito geral, para depois entrar mais na sua vida, digamos assim. Eu achei bastante interessante, eu acredito que muitas pessoas se perguntam sobre isso. A pergunta do Alisson, ele perguntou assim: o que fazer quando a família não apoia muito a vocação? E eu passei por isso, por exemplo. Então, irmã, Então, conta pra gente. eu lembro que a minha família não aceitou nos meus 3 primeiros anos, né, de aspirantado e postulantado. O que eu fazia? Eu rezava muito e eu sempre deixava muito claro para eles o quanto eu estava feliz de verdade, né? Era uma verdadeira felicidade. E sempre rezava muito a Deus e foi algo muito natural. Então, quando eu cheguei no noviciado e eles viram toda essa espiritualidade, diferença que é o noviciado, foi acontecendo naturalmente, né? Eu diria isso, né, para o Alisson, para todas as pessoas, né? Confiar muito em Deus e saber que realmente Deus vai trabalhando no tempo dele. Eu acho que às vezes é isso que custa, né, nós entendermos, que é no tempo de Deus. E a partir do tempo de Deus, as Muito coisas bem. realmente É, vão acontecendo. com certeza. Aí, achei que tinha cortado. Vamos ver agora uma coisa. Ah, sabe o que eu queria aproveitar e pedir para a senhora?
Tem perguntas aqui, por exemplo, que daí não, a gente não responde aqui. Vou dar uma ajudinha. Por exemplo, muitas pessoas perguntaram quais as etapas de formação, quanto tempo, como é a vida e rotina no Carmelo. A senhora pode até falar, claro, né, em um âmbito geral, mas também falar da sua página, da página de vocês do YouTube. Isso, isso. Bom, respondendo um pouco, né? São no mínimo 9 anos agora o tempo de formação, no máximo 12 anos. Então, houve um acréscimo de tempo nesses últimos meses, né? Uma reestruturação, reformulação, digamos assim, da formação nos mosteiros de vida contemplativa. E as etapas, elas são acho que começa um contato. Agora, alguns carmelos consideram já como aspirantado. No nosso caso, o aspirantado ele Sim, começa dentro da comunidade, né? Então, é o aspirantado, quando a irmã já entra, né? O aspirantado, postulantado, noviciado, profissão simples, depois já a sim. profissão solene. E o restante eu convido vocês realmente a verem lá no canal, tem um pouco mais detalhada essa questão. Tem alguns videozinhos lá, sempre eu posto alguma coisa a mais. E falo sobre as etapas, sobre o tempo de formação. Vale a É pena, Carmelo de então. Pelotas lá no YouTube. Aliás, Tá está como certo. Carmelo Coração Eucarístico de Jesus. Mas Tá arroba certo. Carmelo de Pelotas vai encontrar. Irmã, se a senhora pudesse elencar, né? Não sei se tem como assim, elencar pontos, né? Quais as maiores dificuldades da vida contemplativa que a senhora sentiu, por exemplo? Olha, essa questão da dificuldade, ela é sempre relativa, né? Porque vai de cada um, o que vai pesar para cada um. A Santa Madre enfatiza muito isso, né? Um modo da gente viver misericórdia é entender que para nós algumas coisas são fáceis e essas mesmas coisas são difíceis para os outros. E assim vice-versa, né? Então, existem essas realidades e além disso, fases, né? Tem fases em que pesa mais uma coisa, outras fases em que pesam mais outras coisas, outros fatores. Eu creio que uma dificuldade para mim foi esse silêncio interior, esse desligar daquele ritmo acelerado que eu vivi quando estava fora do mosteiro. Foi um desafio, por mais que eu já tivesse começado isso durante a caminhada vocacional, mas eu descobri que era sempre mais, né? E até hoje ainda tem resquícios desse modo de ser que eu fui por muitos anos, muito cheia de atividades, muito acelerada. Então, ir desacelerando, ir silenciando o coração e desfazendo-me das preocupações e começar a me ocupar e me ocupar de Deus, com as coisas de Deus, foi um desafio para mim. E talvez é um desafio bastante sério por ser algo que eu vivi por muitos anos, né? Então, não se resolve em 3 dias o que nós vivemos por muitos anos, né? A Sim, menos que haja uma graça toda extraordinária. Comigo é um processo. Outro desafio, acho que é um pouco, talvez, conforme a gente vai aprofundando na formação, a obediência mais refinada, né? Esse obedecer, desfazer da minha própria ideia, desfazer daquilo que eu acho melhor para assumir aquilo que o superior colocou como melhor e escolheu, né? Ainda que aos meus olhos possa não parecer o melhor, depois a gente descobre que é o melhor. Deus agiu ali e Deus quis assim. Né? Então, demorei um pouquinho para conseguir viver. Entender foi rápido. Agora, viver isso na prática e corrigindo no cotidiano, vai passando, né? Infelizmente, às vezes a gente lê, entende o conceito da coisa, que é muito importante, mas na hora de praticar falta o esforço, uma força além, né? Fazer uma força além, que a gente tem, mas que precisa realmente ir sim. além e se esforçar. É, vamos ver se a irmã voltou aí. Irmã, a Marina, ela mandou muitas perguntas. Algumas a gente já foi respondendo também, né? Tem uma muito interessante, né? Quais as disposições interiores que uma jovem deve ter na alma quando se sente chamada a entrar no Carmelo? Olha só. Que bonita! As disposições interiores, olha,
Nosso brasão, ele recorda Santo Elias, né, que é o nosso fundador espiritual, ele recorda aquela frase: eu me consumo de zelo pelo Senhor dos Exércitos. Então, esse consumir-se de zelo, mas não no modo como nós talvez entendemos o zelo hoje, uma coisa onde a gente precisa realmente combater as pessoas. Não. Nós precisamos combater o mal com a nossa conversão. Combater o mal, primeiramente em nós, né? Irmos nos convertendo e assim poder realmente lutar por Deus. Isso é o lutar por Deus, né? Eu acho que a jovem que quer ser carmelita, acho que a resposta para essa pergunta é esse desejo de Deus e não se contentar com nada menos que Deus, como diz Santa Madre, reclame quem reclamar, murmure quem murmurar, eu quero alcançar essa fonte de água viva, eu quero encontrar com meu Senhor, eu quero amar os irmãos, eu quero viver os mandamentos, o mandamento do amor e lutar realmente e aproveitar tudo. A gente tem que ser esperto, né? Jesus mandou a gente ser Sim, esperto, então tem que aproveitar tudo para chegar a isso. Acho que a jovem que tem esse desejo precisa realmente ter essa disposição de querer a Deus e para isso, aliás, sim. através disso, a obediência, né? Para isso, a obediência no contexto que tiver, a obediência às inspirações, a obediência ao orientador, à Santa Igreja, a fidelidade, e dispondo o coração e a oração, que é, na verdade, a primeira coisa, né? A base de tudo que a gente for construir, precisa ser essa Sim. amizade Eu com lembrei de Deus uma para frase do padre alcançá-lo. fundador nosso, São Luís Orione, ele dizia que temos que ser ousados. Eu lembro que quando eu li isso no livro dele, eu falei, menina, aqui que é meu lugar. Pronto. E, mano, Encontrou. uma outra pergunta que falta uns Que 10 vendo. minutos, e isso eu achei bem interessante. E tem muitas jovens, eu acredito que tenha, talvez essa dúvida, né? Até pelo fato de sentir essa questão materna, né? Eu lembro que um dia eu contei minha história vocacional e eu contei que eu queria muito fazer medicina, muito, muito, muito. E me chamou muita atenção que um É, jovem de uns 10, 11 anos, ele me cutucou e ele falou assim: ah, irmão, mas você não vai ser médico do corpo, mas vai ser da alma. Imagina, uma criança, né? Isso é muito bonito. A pergunta, na olha verdade, só. da Laiane, desculpa, é como lidar com as dúvidas entre a vida matrimonial e religiosa. Olha, acho que a gente não pode confundir, isso tem que tomar cuidado, porque é uma tendência, hoje em dia, superficializar as coisas todas, né? Uma tendência, realmente, infelizmente, esses tempos, eles trazem um pouco disso. Então, digamos assim, a vocação ela não é como escolher entre um sapato ou outro. É vocação, é a sua vida em jogo, né? É um chamado que Deus fez. Acho muito bonito, né? A vocação do profeta, né? Antes que me formasse, né? Deus já sabia, Deus já havia chamado, já havia preparado. Então, isso é muito bonito. Então, é a vida em jogo. Agora, volto a bater nessa tecla. Se eu quero saber como o Pablo pensa, o que o Pablo pensa, o irmão Pablo pensa, eu preciso. A nossa amada te conheceu como Pablo, né? E aí acabou ficando Pablo, Pablito, Pablinho. Não, Enfim, mas tranquilo. é o irmão Pablo, desculpa. Então, se eu quero saber o que o irmão pensa, eu preciso perguntar, preciso conversar com ele, né? Aqui nós estamos colocando o que nós pensamos, estamos colocando o que nós vivemos, e assim com Deus também. Para conhecer a Deus, né? E para nos conhecer também, nós precisamos realmente aprofundar na oração, Sim, que é essa amizade com Deus, né? A Santa Madre, ela foi mestra justamente sim, nisso, de mostrar que a oração é muito simples, né? Que é esse olhar para Deus, conversar com Ele como amigo, ora como irmão, ora como esposo, e assim por diante, né? Então, acho que a oração, Laiane, e, e perceber também essa esperteza, né? Perceber no seu dia a dia o que tem já escrito no seu coração, porque o seu comportamento, as coisas que passam na sua cabeça, seus pensamentos, as coisas que você gosta, exatamente. elas vão dizendo muito de você. Elas dizem muito, e aí você vai encontrando, então, respostas, pequenas coisas, né? E a oração alimentando ali como base Sim.
não tem erro, né? Deus é fiel. Se a gente pergunta, ele vai responder no momento certo, no momento Sim, oportuno. eu ia dizer Batei e justamente será aberto. isso. Eu lembro que quando comecei a trabalhar na PVO, né, que é a Pastoral Vocacional Orionita, eu sempre dizia isso, né? Nós não trabalhamos com competição, nós trabalhamos com vocação. É vocação, não tem explicação. Você sente aquela coisa. E uma coisa que eu sempre digo, irmã, eu acredito que a senhora comparta da mesma ideia, partilha da mesma ideia, comparta em espanhol, partilha da mesma ideia, é que tem que ser um encontro de corações e um encontro de carismas. Eu sempre digo isso. Então, a partir do momento que o meu coração e o meu carisma se encontrou o carisma da congregação e fez um elo perfeito, porque Deus está ali, aquele ali é o lugar. E você sente. Quando eu converso com os vocacionados, eu sempre digo isso. A gente conversa Encaixa. e ele fala, mas eu estou em dúvida, mas não sei o quê. Aí eu falo assim, mas lá no fundo você sabe. Lá no fundo tem a resposta. Tem a resposta, né? Mas precisa, na verdade, o que, que precisa acontecer, que é o que eu percebo que muitas vezes é onde há uma falha muito séria atualmente, né? A gente quer descobrir Isso, a resposta, mas a gente não quer perfeito. mudar de vida. E precisa. A gente precisa tirar aquilo que está atrapalhando, precisa tirar o entulho, né? Tirar o que está atrapalhando. Por que, que eu não estou enxergando se já está escrito em mim? Né? Então, ir tirando. Se você passa muito tempo no Facebook, eu acho um pouco difícil de aparecer uma postagem falando se, qual é a sua vocação exatamente, qual é a congregação exatamente, né? Então precisa controlar isso, precisa educar isso, né? E de repente até tirar. Conheço pessoas que realmente fizeram essa opção mais Claro. radical para poder ouvir, Sim. né? Com mais clareza. Então, claro, não é a gente também, de repente, virar eremita para poder descobrir qual é a vocação, né? Não é por aí. Mas ir tirando aquilo que realmente está atrapalhando, que a gente sabe. A gente sabe quando as coisas estão desequilibradas, quando algo não tá legal, não tá muito bem. Sim. A gente percebe, levanta a antena ali, E né? E também aí ir mudando, né? prestar atenção nas pequenas coisas. Eu vou sempre bater nessa tecla. Sempre quando eu falo também com vocacionado, eu digo Isso, isso. é importante. Se liberta um pouco de tudo isso que é exterior, mas preste atenção no teu dia a dia, nas pequenas coisas, pequenas coisas. Porque isso é É. bastante necessário. O Viva Cristo Rei está perguntando, essa cruz do irmão é da congregação. Sim, essa cruz nós ganhamos quando professamos os votos, e aqui nela está instaurare omnia em Cristo, que é renovar tudo em Cristo, é o lema da nossa congregação. E aqui tem um desenho de um fogo, né? Que uma das cartas de nosso pai fundador, ele falava sobre o fogo da caridade. E é sobre isso, aproveitando, né, que eu estou lendo aqui. É... Irmã, antes, porque o tempo já está acabando, muita gente pediu para uma live maior, mas também a Mari deu permissão para uma live. Se muita gente pedir, irmã, a gente tenta outra, a gente volta com mais novidades que nós não podemos contar. Mas se Deus quiser, Deus vai providenciar. A senhora queria deixar alguma mensagem, algum recado para todos que estão nos assistindo? Estamos em muito aqui, uma sexta-feira, né? 50 pessoas aqui. A senhora queria deixar algum recado? Olha, vamos amar Jesus Cristo, precisa ser amado. Nós tivemos notícia dessa, desse sacrilégio que houve no Chile. Nós às vezes recebemos notícias por alto, né? Essas notícias que são tão importantes, né? Tem a ver com a nossa vocação de rezar pela igreja. Então vamos realmente buscar nos santificar, né? Vamos nos unir, nós que estamos aqui como amigos em Deus, em oração, vamos estar juntos, unidos, e vamos reparar o coração de nosso Deus que tem sofrido muito nesse mundo de indiferença, né? De uma infelicidade muito grande, racionalista, onde o homem mudou de rumo completamente, né? Então, e as coisas, nós sabemos como cristãos que as coisas tendem a piorar, mas que Jesus vem e ele já venceu. Então, na esperança, mas também vamos nos unir e vamos consolar o nosso Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria. E acho que é essa mensagem, não querendo terminar tristemente, mas vamos amar a Jesus Cristo, porque o mundo de hoje precisa de almas que amem e cada um de nós sabe da miséria que tem, né? E vamos descobrindo que cada vez mais descobrimos que somos miseráveis. Então vamos realmente buscar a Deus como podemos, todo o tempo, e amando a Jesus Cristo estaremos unidos e vamos vencer
esse mundo, né? Não Aproveito sei e se já me uno à sua mensagem. Vamos amar a Jesus Cristo, sempre a Jesus Cristo, e vamos buscar sempre esse contato maior com Ele, né? É isso que eu queria deixar muito hoje para as pessoas que nos assistem. E eu não poderia deixar de falar sobre isso. É, Vamos ser felizes. Eu acho que quem me conhece um pouco e conhece a minha história vocacional, eu sempre vou falar de felicidade. Eu sempre invoco, inclusive eu aprendi esse título de Nossa Senhora no Carmelo, em uma das ladainhas, Nossa Senhora, Mãe do Perfeito Abandono. Eu não sei qual é a ladainha que vocês rezam que tem isso, e eu sempre rezo a Mãe do Perfeito Abandono para que ela me ajude a abandonar todas as coisas que não são de Deus e que me ajude a viver essa verdadeira felicidade que é estar com Jesus Cristo, né? A partir do momento que nós encontramos isso verdadeiramente, que nós amamos a Cristo, como a senhora falou, e nós encontramos essa felicidade verdadeira e profunda, como muitos comentaram, vão perceber na fala, na voz, no jeito de se expressar, que como é bom ser de Deus, como é bom ser religioso, religiosa, casado, tudo isso, né? Falta 2 minutos. Só vou responder o Alisson, que falou que de província, né, Alisson? Nós temos 2 províncias, depois você pode entrar em contato comigo. E, irmã, eu agradeço muito, muito a participação da senhora, de coração, de coração. Como o Nicolás fala, essa frase é muito boa, amemos a Cristo porque ele não vale a pena, ele vale a nossa vida e nós entregamos essa vida toda para Jesus. Agradeço muito a senhora, de coração, pela disponibilidade, por essa caridade de estar aqui com nós e peço suas orações. E falta pouco aqui, falta 1 minuto mais ou menos, por isso que eu já estou agradecendo. E eu vou deixar lá a live salva. claro, eu que agradeço, irmão. Eu que agradeço nós podermos cantar as misericórdias do Senhor e com tanta gente aí online, né, junto conosco. E uma alegria para mim também, né? Uma alegria poder. Você é o senhor é do PVO, eu sou do PVC. É Aí eu sou verdade, pastoral gente. Aqui, ó, vocacional 2 Carmelita. jovens. Mas como o PVC não fica tão bom, então Tá deixa ótimo, eu tá fazer uma ótimo. promoção vocacional. Irmã, Deus abençoe muito, viu? Certo, uma alegria. Sim. E muito obrigada a todos que também tiveram nesse momento, pessoas que vieram aí se preparando para estarem nesse momento. Obrigada. E que Deus abençoe cada um e Amém. estejamos realmente unidos como amigos em Deus, né? Confiantes de que o Senhor está sempre presente e Obrigado, nós, Flores do nós vamos Carmelo, a chegar lá. página que nos ajudou muito na divulgação. A Vanessa deu todo o apoio. A- Obrigada, Vanessa. Um Aos grande meus amigos, abraço. Minhas enfim, a todas as pessoas orações. de coração. Minha Eu filhada. gosto muito, eu tenho vontade de falar com todas as pessoas. Então, muito obrigado. Irmã, falta 5 segundos. Deus abençoe, viu?